jornalista que é colunista do UOL, do jornal O Estado de São Paulo, da rádio Eldorado FM e também da CNN. Tem quase de 20 anos de carreira, já trabalhou na Veja, na Cruzoé, obrigada, pode sentar onde você quiser, e no Antagonista, no Grupo Jovem Pan, onde foi diretor de jornalismo, e na rádio Band News FM. A Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN, no Valor desde a fundação do jornal, em 2000, foi editora de política por 15 anos, foi ainda editora da Gazeta Mercantil, repórter especial da revista Época, subeditora da Veja e repórter do Jornal do Comércio. E a Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda... Opa, Vera! Oh, meu Deus! Do programa Roda Viva, da TV Cultura, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN, com experiência de 28 anos de jornalismo, passagens em veículos como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo e a revista Veja. Deixa eu pegar este microfone para você. Peraí. Você prefere ficar aqui? Eu achei que aí você fica... Eu lembro que as perguntas, quem está em casa, manda pelo chat, e quem estiver por aqui, tem o QR Code, aqui no nosso crachá. Eu sou a única que fala o QR Code, né? Todo mundo fala QR Code, eu não sei porque eu falo QR Code. Mas tem o QR Code, para vocês clicarem, podem mandar as perguntas, gente. Obrigada, um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Nossos colegas que provavelmente, não, obviamente, estão trabalhando muito e conseguiram um tempinho para vir aqui conversar com a gente por uma horinha. Vocês são quem mais está trabalhando neste momento de eleições. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, acho que para todos, queria que cada um comentasse, é sobre o cenário atual. Como é que vocês veem o cenário atual nesse momento? Que a gente está aí há 15 dias das eleições, ontem a gente teve a pesquisa do IPEC. Vocês veem um cenário de estabilidade ou ainda dá para ter mudanças? Como é que está este momento? Vera, quer começar? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Em nome de quem eu cumprimento todo mundo da Geduca, meus companheiros, amigos aqui de mesa, Felipe, Maria Cristina, e a todo mundo que está nos assistindo também em casa. Ontem o IPEC veio com essa notícia de que o ex-presidente Lula oscilou positivamente 2 pontos e o presidente Jair Bolsonaro se manteve igual, inalterado, depois do 7 de setembro, em que Bolsonaro foi muito efetivo em fazer tudo aquilo que tinha anunciado que faria, levar muita gente às ruas e fazer o discurso moderado apenas na forma, mas não no seu conteúdo e não no que ele pretende comunicar às pessoas. Ele esperava colher, assim como vem esperando há alguns meses, dividendos maiores nessa pesquisa, com essa demonstração de força que ele procurou dar no 7 de setembro, mas isso não se consubstanciou nessa pesquisa do IPEC, que ela é um pouco diferente das últimas, porque mostra essa oscilação positiva do Lula, que vinha muito estacionado com leves oscilações negativas desde junho. Então, talvez a gente tenha chegado aí num ponto de equilíbrio dessas 3 últimas semanas que faltam para a eleição. Não tem muito fato novo possível de ser produzido. Bolsonaro e a Maria Cristina até estávamos conversando sobre isso ali na plateia, parece estar empenhado agora em tentar reduzir um pouco a rejeição, que é o fator hoje que o impede de ser competitivo num eventual segundo turno. Então, ele usou um podcast religioso para tentar se compadecer das mortes da pandemia, algo que ele nunca fez, para se dizer arrependido da fala em relação à própria filha, a quem chamou de uma fraquejada, e para dizer que alopra de vez em quando, e para dizer, vejam só, que vai passar a faixa caso perca as eleições, numa fala até muito estranha, porque ele diz que não tem mais nada a fazer na face da terra, caso perca as eleições. Ele pediu desculpa por ter falado do coveiro também, não foi? Foi quando desculpa, ele disse que ele aloprou um pouco. Aloprado, um pouquinho aloprado. Então, tudo isso parece ser ali uma tentativa de reverter uma rejeição que é muito monolítica. Pode melhorar um pouco a avaliação do governo aqui e ali, pode melhorar a intenção de votos de Bolsonaro, que não é pequena, alguém ter 31%, 32%, como ele tem nessa altura, depois de tudo, não é pouca coisa, mas a rejeição, esse é um fator que tem se mantido sempre acima de 51%, e a se manter desse jeito, ela é um fator de inelegibilidade para ele. Então, parece ser essa a preocupação dele. Daqui para frente, vamos ver que outros expedientes
ele vai usar para tentar fazer isso. Então, acho que o quadro é mais ou menos esse. Ciro e Tebet também estáveis, mas existe, nas eleições recentes, um fenômeno que é esses candidatos que não se viabilizam minguarem na reta final. Então, isso ainda pode acontecer, o que levaria a um cenário não totalmente descartado de uma eleição no primeiro turno. Mas isso hoje, pelas pesquisas, acho pouco provável e também acho pouco provável diante de tantos instrumentos de que o governo lançou mão, instrumentos bilionários, inclusive, para dar alguma força a Bolsonaro. Pode ter ainda um voto envergonhado no presidente Jair Bolsonaro que venha a aparecer nessa reta final. Eu acho que o cenário mais provável, no meu entendimento, é um cenário de segundo turno. Obrigada, Vera. Maria Cristina, você vê ainda alguma possibilidade de vitória no primeiro turno? Ou, ou é parecido com o que a Vera acha? Conta um pouquinho. Acho que não está funcionando. Tem que apertar alguma coisa. Não, acho que ele às vezes dá uma... Então, bom dia a todos. Eu queria agradecer em nome da Renata o convite da Geduca para estar aqui presente, na companhia da Vera e do Felipe. É um prazer conversar com os colegas. Sobre a perspectiva aí desses 20 próximos dias, eu tenho um pouco a acrescentar a esse resumo tão competente que a Vera fez agora. Está tudo muito aberto. As pessoas se perguntam por que tanta discrepância nas pesquisas, né? Essas discrepâncias vêm em grande parte por conta de metodologias distintas, né? O IPEC faz pesquisa presencial, residencial. Datafolha faz pesquisa presencial, mas em pontos de fluxo na rua, o que também tem um viés aí de coleta que não é desprezível. A Quest também faz pesquisa residencial e todas as outras fazem pesquisa por telefone, algumas com alguém perguntando e outras com a mensagem gravada. Todas, por mais que se module a metodologia, você tem ali alguns impactos ali na coleta de dados que não são desprezíveis. Eu acho que podem explicar tantas diferenças. Eu acho que o cenário de primeiro turno não está descartado, mas a gente sabe que esta é uma eleição distinta de quaisquer outras, pela capacidade de surgirem fatos novos, né? Porque temos como um dos finalistas um presidente da República realmente surpreendente. Mas, quando a Renata me chamou para vir aqui, eu pensei em falar para vocês algumas coisas que estão me pegando nessa eleição, que não dizem respeito exatamente a esta conjuntura da corrida, de quem está na frente, de quem vai pegar quem. Eu cubro eleição já há algum tempo, né? Já cobri 18 eleições, se você juntar o referendo o plebiscito de sistema de governo, o referendo de armas, aí são 20 vezes em que eu acompanhei essa decisão coletiva sobre os rumos do país. E eu sei que é meio que jargão, assim, uma coisa meio clichê dizer que eleição é esperança, né? Os candidatos todos falam isso. Mas eu acho que esta eleição, ela se reveste de uma conotação que vai além do clichê. Porque a gente sabe que o voto é compulsório médio, né? Porque hoje você pode justificar o voto até no aplicativo. E a gente tem um comparecimento alto, que só o voto compulsório não explica. E meu palpite é que o voto no Brasil é meio como vacina, sabe? As pessoas acham que tem que fazer sua parte, né? E assim como bater na vacina não deu certo, bater na urna eletrônica também não deu. E aí eu chego ao ponto. E eu sei que
eu sou muito vigilante contra essa coisa do jornalismo, do jornalista piegas, assim, mas eu devo confessar para vocês que eu estou chegando nessa eleição. Eu costumo me emocionar em eleição, um negócio que eu não devia falar, mas eu costumo me emocionar. E eu estou chegando a essa eleição um pouco mais emocionada do que de costume, porque eu não sei vocês, mas quando vai chegando perto do dia, eu tenho procurar o título, baixar o aplicativo, com que roupa eu vou, o local de votação continua o mesmo, sair de casa, programar que horas. A gente, jornalista, sempre vai votar muito cedo, né? Porque a gente tem que votar para ir trabalhar. E chegar no local de votação, ver a fila, né? Olhar para as pessoas que votam ali na mesma sessão que você, cumprimentar o mesário. Eu não sei, tem uma coisa de pertencimento, sabe? Que eu acho que a eleição traz, de que a gente pertence a uma mesma comunidade. E eu acho que a eleição traz isso, e eu acho que esta eleição traz isso mais do que qualquer outra. Porque o que aconteceu na pandemia? Não importava se você fosse branco ou preto, se você fosse rico ou pobre, você ia entrar na mesma fila, no mesmo posto de saúde, você não podia comprar a vacina, né? Você ia entrar na sua filinha ali do posto de saúde para se vacinar. E o voto é assim também, né? Você entra na filinha, você está ali. Eu, às vezes, reconheço pessoas que votaram 2 anos atrás na fila também. Então, não sei, essa coisa de pertencimento a uma comunidade é um troço que eu acho que mexe, eu acho que não é só comigo, não. Eu acho que é um sentimento que muita gente partilha isso. E eu acho que nessa eleição, eu acho que é um sentimento que está fortalecido pela pandemia, eu acho que é um sentimento que está fortalecido pela valorização de alguns serviços públicos, como o SUS, e que fortalecido porque também muita gente, eu acho que achava, e isso a gente vê nas pesquisas, esse grau de definição de voto, eu acho que em grande parte reflete isso. Muita gente achava que seu voto não importava. E eu acho que 3 anos, 8 meses e 13 dias depois, a gente já chegou à constatação que voto importa, sim. Então, é isso. Obrigada mesmo. Felipe. Bom dia. Também não está? Alô, som testando. Salve, salve, bom dia. Renata, muito obrigado pelo convite, a todos os organizadores, pessoal da GEDUCA, Vera, Maria Cristina, um prazer fazer esse painel com vocês. Como a Cristina disse, existe uma discrepância nas pesquisas, há pesquisas atualmente que apontam uma diferença de 6 pontos, até essa da IPEC, que aponta 15 pontos na vantagem do Lula sobre o Jair Bolsonaro. Há uma esperança muito grande no núcleo da campanha bolsonarista de se chegar ao segundo turno com uma diferença só de 4 pontos, para que eles possam usar muito a máquina pública, como já vem fazendo, e a gente viu isso no 7 de setembro, chegar a um apogeu, e investir na rejeição do Lula. A rejeição do Lula nessa pesquisa IPEC tinha crescido só de 33% para 35%, enquanto a do Jair Bolsonaro cresceu de 46% em agosto para 50% agora. Então, a rejeição do Bolsonaro é 15 pontos mais alta também. E investir na rejeição do Lula para o Bolsonaro é relembrar sempre os escândalos de corrupção dos governos do PT. Só que é muito difícil, nesse momento, que se chega ao segundo turno com uma vantagem de apenas 4 pontos. Então, eles vão precisar aí superar essa resistência que existe em relação à figura individual do presidente, principalmente no eleitorado feminino, em razão de suas hostilidades. A Vera Magalhães aqui foi alvo, inclusive, presencialmente. Aproveito para me solidarizar presencialmente com ela. Nós somos alvos dos bolsonaristas, fomos também dos petistas em diversos momentos nas redes sociais, mas a hostilidade presencial, no meio de um debate, às vésperas da eleição, ela tem uma repercussão muito maior, e aquilo, de fato, foi gravíssimo. E Jair Bolsonaro, em razão, quer dizer, uma das razões dessa rejeição é justamente a conduta dele durante a pandemia, a desinformação sobre a vacina, o atraso na compra, a falta de resposta para os e-mails da Pfizer e aquelas declarações do "Idaí, eu não sou Covid". E agora, às vésperas da eleição, como a Vera citou, ele participa de podcasts. E nesse caso era para um pessoal cristão, mas ele busca muito o apoio dos jovens também, participando de podcasts onde ele não é devidamente confrontado.
ele manifestou esse suposto arrependimento em relação a algumas declarações, justamente para tentar humanizar a sua imagem, justamente para tentar reduzir essa rejeição individual, que é uma resistência que o eleitorado tem em relação à figura dele, mesmo nesse momento, havendo alguma melhora em alguns indicadores econômicos. Não todos, a gente sabe, o preço dos alimentos continua muito alto, houve uma redução na aceleração, uma desaceleração aí do crescimento desses preços, o leite desacelerou, mas se você pegar em comparação a dezembro de 2021, está 75% mais caro, e isso também afasta voto para o Jair Bolsonaro, principalmente no eleitorado de baixa renda. Então, no Nordeste, onde, infelizmente, a população ainda tem muitas dificuldades para garantir a sua subsistência, o Bolsonaro perde de lavada para o Lula, enquanto nas demais regiões a disputa fica um pouco mais acirrada. Ele quer, o Bolsonaro, recuperar esse terreno no Sudeste, que ele perdeu muito. Ele teve muito mais votos em 2018 no Sudeste do que tem agora. Ele consegue uma penetração no Centro-Oeste em razão do apoio do agronegócio. Você tem empresários que defendem ali a posse de arma nas suas propriedades, então tem uma conciliação com esse discurso bolsonarista. Tem outras questões, evidentemente, envolvendo os negócios. Sempre é um setor que recebe a atenção do governo de turno. O Lula, na sabatina no Jornal Nacional, acabou chamando o agronegócio de fascista, e isso ajudou também a afastar um pouco. Mas o Lula não está perdendo muitos pontos. Teve pesquisa que apontou uma quedinha, mas ele tem resistido a tudo isso. E o Ciro Gomes, na terceira colocação, que é a colocação que ele teve em últimas eleições, ele tem muita dificuldade de crescer, porque o campo da esquerda foi muito ocupado pelo Lula, e ele ficou muito tempo ao lado do Lula. E agora ele se volta com críticas incisivas, duras, e obviamente é alvo de toda a patrulha do PT, porque existe esse senso de que o campo ideológico, de um lado, precisa se unir em torno da sua maior liderança. Eu ouso divergir um pouco disso em relação a todos os campos. Eu acredito que, do ponto de vista democrático, é muito importante haver divergências, seja no campo da esquerda, seja no campo da direita, e espero que, depois da eleição, se não for agora, evidentemente, haja mais dissonâncias no campo da esquerda e no campo da direita. E acho que quem perder pode acabar dando margem para o surgimento de uma nova liderança, embora sejam dois ex-presidentes da República, um atual, evidentemente, mas se perder vai ser ex-presidente da República, que ainda tem muita capacidade de mobilização. Simone Tebet, pouco conhecida do eleitorado nacional, apesar do seu desempenho na CPI da pandemia, está tentando se tornar mais conhecida, tentando atingir esse eleitorado feminino, defendendo aí a causa das mulheres, rebatendo ao presidente em relação a essas hostilidades. Ela foi alvo logo depois da Vera naquele debate na TV e acabou ganhando alguns pontos em razão desse desempenho inicial, mas sente muita dificuldade de ganhar novos impulsos, porque havia ali toda a audiência voltada para o Lula e para o Bolsonaro quando ela se destacou. A Cristina falou, acho que um pouco o eleitorado estar em boa parte decidido. Você tem 86% dos eleitores do Lula e do Bolsonaro decididos a votar neles. Então, tem muito pouco eleitor infiel a essa altura. É claro que os dados são das pesquisas, nas urnas essas questões podem aparecer de uma maneira um pouco diferente. No caso do Ciro e da Tebet, menos de 50% dos eleitores decididos. Então, como a Vera falou, em cima da hora, por exemplo, se o Bolsonaro crescer um pouco mais, pode haver um incentivo da parte que tem o Lula como um segundo candidato entre o eleitorado do Ciro e da Simone, de migrar para o voto no Lula, que é tudo que os petistas e que o Lula querem, esse voto útil já no primeiro turno para liquidar a fatura, sem permitir que haja mais 4 semanas para o Bolsonaro usar a máquina pública. E usar a máquina pública também no sentido de distribuir mais verbas, mais emendas para os parlamentares, fazer o dinheiro chegar nos estados, nos municípios, onde os políticos poderiam atuar também em benefício da campanha dele. E, claro, mais 4 semanas para fazer propaganda sobre tudo aquilo que aconteceu de ruim, eventualmente factual, eventualmente com exageros, a respeito dos governos do PT. Quer dizer, resgatar esse sentimento antipetista no momento em que o antibolsonarismo ainda é maior. Então, esse é o cenário básico a partir do qual a gente pode conversar, né, Renan? Obrigada.
Vera, eu queria te fazer uma pergunta, começar perguntando sobre educação, mas está chegando um monte de pergunta aqui para você dizer, a gente tem a plateia de jornalistas em casa também, perguntando como que foi a reação de colegas, da imprensa, e também se você foi mais atacada nas redes depois do que aconteceu no debate. Então, se você puder começar só falando disso, mas já vou emendar a pergunta de educação, queria que você me falasse se você acha que a educação ganhou um outro papel neste governo, entrou mais na discussão política do que acontecia em outros governos, ou se é parecido com o que acontecia antigamente, só com outro tipo de... talvez com coisas mais surpreendentes, mas com a mesma importância, ou seja, uma importância diferente. Bom, vou falar rapidamente do episódio, que acho que hoje a gente tem assuntos mais gerais para tratar aqui. Agradeço a solidariedade do Felipe, a de vocês, que já tinha... Maria Cristina estava lá comigo no dia, você me escreveu na hora, de todo mundo que está aqui, quem está em casa. Foi inesperada a virulência do presidente em relação a uma pergunta que era sobre vacinas, não tinha nada a ver com ele, não era nem para ele a pergunta, ele tinha de comentar, usou o minuto que tinha para comentar para me atacar em vez de responder. Eu acho que faz parte do que ele é de verdade, sem filtro. Ali ele não ouviu nenhuma orientação de marqueteiros e procedeu da maneira que costuma proceder. Ele tem muita dificuldade de ser questionado e questionado por mulheres. Tem todo um histórico de ataques a mulheres que o questionam, e o ataque sempre vem seguido de alguma insinuação de cunho sexual, né? Isso faz parte também do que ele pensa em relação à mulher. Sempre está associado, de alguma maneira, a questão sexual. Mesmo quando ele quer elogiar, no caso da própria mulher, a primeira-dama, tem alguma insinuação de cunho sexual. Isso denota aí uma certa masculinidade frágil. Foi o que ele fez em relação a mim. Na hora, eu fiquei ali, continuei. O que é muito difícil são os ataques autorizados por essa postura dele, os que vêm depois. Porque aí eles vêm nas redes sociais, vêm em aplicativos de mensagem, chegam por meio de e-mails, vem na forma de ameaças públicas, como a que aconteceu no 7 de setembro, com a exposição da minha foto e aquela frase num guindaste no meio da praia de Copacabana. Então, se eu tivesse eventualmente cobrindo o evento, o que é possível, somos jornalistas, afinal de contas, eu estava sujeita a um risco físico à minha segurança. Então, eu acho que esse é o principal problema. Bom, em relação à educação, Renata, eu acho que ela ganhou relevo pelas más razões, né? Principalmente, porque ela foi transformada em pauta de uma guerra cultural. A guerra cultural sempre foi algo que a ideologia bolsonarista e bolsolavista, nesse caso, muito fortemente, entendeu ser necessário para você criar um novo polo dentro da sociedade, né? Você atrair corações e mentes para esse discurso bolsonarista. Então, a educação e a cultura sempre foram enxergadas neste lugar de você fomentar adesões muitas vezes ilimitadas, muitas vezes fanatizadas às suas ideias. Então, os temas pouco tinham a ver com o que é necessário discutir em educação, né, em termos de evidências, em termos de dados, em termos de você criar aí padrões que nos coloquem entre os países mais bem ranqueados do mundo, em termos de indicadores da educação. Então, sempre foi reduzida a questão de ideologia de gênero, escola sem partido, homeschooling, que são pautas altamente ideologizadas e que pouco colaboram para a melhoria da educação. Então, a agenda sempre foi essa, desde o tempo do Vélez, e isso veio combinado com o pior dos mundos, que é a incapacidade gerencial da parte de quem foi colocado nos postos chaves do MEC, a começar dos ministros, passando por todo o corpo técnico, também veio todo ele com esse viés ideológico, e corrupção. Então, você tem, ao mesmo tempo, ideologia, corrupção e incapacidade técnica e gerencial. Então, acho que foi a pior combinação possível em termos de educação, e isso tudo combinado com uma pandemia. Então, os resultados são os que a gente vê. Ainda agora, o que o Bolsonaro consegue propor em termos de educação levar as escolas cívico-militares a todo o Brasil,
sendo que elas não têm aí indicadores nada bons, porque não foram de fato implementadas e porque elas não trazem nenhum ganho em relação ao regime de ensino em tempo integral, que é aquele que as evidências mostram ser mais efetivo para reduzir desigualdades e para melhorar a aprendizagem. Então, a gente ficou refém dessa pauta altamente ideologizada, pautada pelo bolsolavismo, e eu acho entrou que... mais no debate político, você acha? Entrou mais no debate político por Entrou, causa disso, né? claramente, mas eu acho que pelas razões Pelas- erradas. Sim. E, Felipe, aproveitar para vou te pular, Maria Cristina, só porque eu pensei numa pergunta para o Felipe. Você acha que, do ponto de vista de quem está no governo, ou de quem é apoiador do governo Bolsonaro, a educação é vista como algo positivo ou negativo? Como os educadores, especialistas em educação, criticam muito, obviamente, mas como eles entendem? Você consegue dizer isso? Eles entendem como algo positivo a trajetória que eles tiveram na educação nesse período? A gente não combinou, mas você fez uma pergunta que é um gancho muito bom para eu trazer à tona aqui, um histórico um pouco de alguns problemas crônicos do Brasil, dos quais eu tenho tratado muito, e tendo esse convite seu para participar aqui, numa dessas minhas releituras de autores, eu encontrei ali um trechinho que eu até trouxe aqui, entre aspas, para citar. É o seguinte: vários autores apontaram problemas da República na sua raiz. O Paulo Prado, autor de O Retrato do Brasil, apontava ali os escambos das elites econômicas com autoridades públicas. Lima Barreto, grande escritor, autor de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, um livro que eu gosto muito, mas grande cronista também, nas suas crônicas, escreveu com saudade do período do Império, né? A gente passou pelo 7 de setembro, que foi a abertura ali daquele período de Império do Brasil até 1889, um ano depois da abolição, em 1888, na 89, com a proclamação da República. O Lima Barreto falava que, no período imperial, as pessoas tinham alguma nobreza, muitas morreram pobres, elas tinham o ideal do legado, não da fortuna, e a República se transformou no regime da corrupção. Ele apontou isso na raiz há mais de 100 anos, e a gente vive hoje esses mesmos problemas. E Joaquim Nabuco, o mais influente dos abolicionistas brasileiros e uma referência para mim, eu cito muito ele nos meus artigos, ele, no livro O Abolicionismo, que foi publicado em 1883 e teve forte influência sobre a libertação dos escravos, apesar de todos os problemas, né, em que a população negra continuou no Brasil, mesmo depois da abolição, ele falou a respeito de um parecer que o Rui Barbosa, jurista, escritor, mas que foi deputado, senador, escreveu quando era relator ali de uma comissão de instrução pública na Câmara dos Deputados. E eu até trouxe aqui as aspas de alguns trechos daquele parecer, em que se denunciava que somos um povo de analfabetos, que a instrução acadêmica, assim como a secundária, está infinitamente longe do nível científico, instrução popular na corte e nas províncias não passa de um desideratum, quer dizer, de um anseio, de uma aspiração. E o Joaquim Nabuco criticava que se dava muita atenção aos efeitos e não às causas, né? E aí ele tinha uma pergunta que casa aqui com essa que você me fez, Renata, que é o seguinte: o que é a educação nacional num regime interessado na ignorância de todos? Isso é Joaquim Nabuco, tá? Em 1883. E ele falava que a senzala e a escola são polos que se repelem. Quer dizer, ele tinha um raciocínio ali naquela linha, de que não interessava às autoridades públicas e às elites econômicas daquela época que a população fosse educada, que ela ganhasse mais conhecimento. A partir do momento que se ganha conhecimento, que se ganha, a partir dele, um senso moral mais elevado, poderia haver muito repúdio à escravidão, por parte mesmo daqueles que não eram escravos e, claro, por parte dos próprios escravos. Então, Joaquim Nabuco apontou na raiz que muitas vezes não interessa aos políticos e às autoridades públicas que a população ganhe mais conhecimento, ganhe mais senso da realidade. E eu acho que a gente vive hoje. E eu costumo dizer, ironicamente, que a propaganda é a alma do bolsonarismo. E apesar deles terem militado em relação à escola sem partido, contra a ideologização em sala de aula, que existe uma discussão legítima. O projeto acabou, enfim, tomando um protagonismo muito grande em termos de reação.
Mas eles muitas vezes querem fazer a propaganda da sua própria ideologia, eles querem doutrinar boa parte do eleitorado com as ideias que eles têm, e isso é nocivo. As pessoas precisam ter, desde a sua raiz, com um investimento devido, de qualidade também, não só de dinheiro na educação básica, as ferramentas para avaliarem a realidade por aquilo que ela é. E tem um outro problema, que é que muitas vezes os projetos para melhorar a educação no país, eles são de médio e de longo prazo, e o mandato é de 4 anos. Então, isso não dá uma vitrine tão rapidamente para o político, para ele ser reeleito. E muitas vezes os políticos deixam isso de lado. Até o Ciro, numa sabatina, falou a respeito disso, sem fazer juízo de valor, até porque nem tem as ferramentas para avaliar o que ele fez na educação do Ceará, qual é o legado, isso cada um avalia. Mas a descrição do mecanismo estava correta. O que a gente fez lá está dando fruto agora, 25 anos depois. E, em geral, é assim. Às vezes você vê governadores, prefeitos, construindo escolas na beira da estrada e tal, para ter alguma visibilidade para eles, para a campanha. Então, o foco, me parece que nas últimas décadas no Brasil, nesse último século, até mais, estou falando aqui da segunda metade do século XIX, não foi efetivamente dar os instrumentos para que os cidadãos possam entender melhor a complexidade da realidade, com todas as suas nuances, com os seus elementos. Foi muitas vezes deixar a população na ignorância ou deixar a população ser doutrinada pelas ideias de interesse deles, do partido ou do seu grupo político. Sim, inclusive eu estava lendo o programa do governo Bolsonaro para a reeleição, e ele menciona, mais uma vez, que a educação é função da família. E é algo bem significativo, Ele tirar do Estado essa responsabilidade, que é do Estado também. Eu queria até Enquanto o Ministério fica nas mãos desse pessoal que está intermediando a liberação de verba em troca de propina, exatamente, etc., ou usando ali para ter cargo, para ganhar um dinheiro, para ter a máquina pública. Sim. Enfim, falando em Estado, eu queria agradecer a presença aqui do secretário municipal de Educação, que é um Estado de maneira maior, Padula, que está aqui. Padula, obrigada, viu? Está assistindo desde aqui do começo. E não vai embora antes de acabar, tá? Você falou que você tem um compromisso. Fica aí que depois tem um intervalo, aí você pode ir. Maria Cristina, eu queria te perguntar uma outra coisa, sobre a dificuldade de fontes e de se apurar sobre educação. A gente, que é jornalista de educação, teve muita dificuldade de acesso a fontes do governo Bolsonaro que falassem sobre educação, ao Ministério da Educação, para informações. Você, como jornalista de política, num jornal econômico e político, teve mais dificuldade ainda nessa área e quando começaram a surgir denúncias, por exemplo, durante o escândalo dos pastores do MEC, que a gente teve uma mesa aqui ontem sobre isso, ou em outros momentos de escândalos que a gente teve inúmeros, no Ministério da Educação, foi mais difícil para você também, em outras áreas sociais também, do governo Bolsonaro? É difícil essa penetração, diferente do que é em outras áreas de política, ou não? É tudo difícil no governo Bolsonaro? Eu acho que nessa área da educação, o que dificultou, eu acho que a todos, fazer fonte, é que é uma área que teve 5 ministros, Um que só já saiu antes de entrar. Pois é, então todo mundo sabe que para fazer fonte você precisa cultivar, você precisa, é um troço que leva tempo. Então, quando você achava que tinha feito ali tinha algum conhecimento, estava transitando, trocava tudo. E eles sequer recebiam a gente, os ministros, Eu fui recebida por um ministro da Educação só, o Weintraub, de uma maneira que não vou nem contar aqui, durante 5 minutos apenas, em que ele me acusava de ter chamado ele de contador, e ele não era contador. Eu falei, não, ministro, eu não escrevi que o senhor era contador. O senhor escreveu. Então, ele ficou uns 10 minutos no nosso encontro, que depois só durou mais 5, só dizendo que eu tinha chamado ele de contador. Daí ele começou a gugar. Os outros 5, ele te ofereceu alguma bala ou uma barrinha de cereal, Porque aconteceu assim comigo algo assim. Foi assim? Então, ele ficou me gugando e vendo se... no final ele falou, não foi você que me chamou de contador? Eu falei, não foi. E aí ele falou mais 5 minutos comigo e acabou. E foi o único ministro que me recebeu. Eu sou jornalista do Estadão, há mais de 20 anos sobre educação, o único que não só me recebeu, não, que falou comigo, porque nenhum outro sequer responde minhas mensagens
Não sei se todos têm essa dificuldade, ou é especial comigo, acho que sim, que meus colegas têm dito mesmo. Então, não é só o fato de trocar muito, né? A gente sequer conseguiu conversar com os ministros. Né? E foram trocas de ministros que revelaram também as nuances com as quais a educação foi tratada ao longo desse governo, né? Começou, como a Vera disse, com um peso muito forte do olavismo, que não feneceu, mas que precisou abrir ali espaço para os evangélicos e o centrão, e isso assim se revelou isso de uma maneira muito clara no escândalo que derrubou o ex-ministro Milton Ribeiro. Então, eu acho que as trocas na educação, eu acho que talvez sejam o melhor exemplo no governo Bolsonaro dessas diferentes fases com as quais o governo conviveu e que não são fases excludentes, né? Talvez fases que prevaleceram mais em um momento do que em outro. E eu estava dando uma olhada, Renata, sim, e em nenhuma dessas fases a gente conseguia, eu pelo menos consegui distinguir uma concepção de educação voltada para o pensar, né? É uma concepção de educação voltada para adestrar, né? Eu acho que são os dois grandes verbos que definem o que é educação. É pensar ou adestrar. Eu acho que este governo acredita que educação é adestrar. E eu estava dando uma olhada no programa de educação dos candidatos, assim, uma olhada meio transversal, porque muitos deles acrescentaram depois que protocolaram, né? Aquele documento do TSE é meio formal, né? Mas tem ali o Lula, eu acho que é o único que mantém o compromisso com a política de cotas e introduzir um negócio que me chamou a atenção ali, que é preservar o direito das crianças brincarem, né? O Bolsonaro fala em qualificação de professores sem conotação ideológica. Ele menciona, né? Como era previsível, né? O Ciro é basicamente ampliar a educação do Ceará para o Brasil. Né? E a Simone Tebet tem um negócio que não está lá escrito, mas ela passou a falar nos últimos tempos, que é dar uma bolsa para estudante do ensino médio, que é meio que para fazer uma poupança, e essa poupança ser usada para incentivar o empreendedorismo. Sim, o Rosselli estava aqui ontem representando a candidatura dela e falou dessa bolsa. Até pareceu que não é muito certo o valor e tal, tem que ver de onde sai esse valor. Ele falou alguma coisa em torno de 4 mil, 5 mil reais. 5 mil, né? Mas eu acho que tem uma coisa mais importante do que aquilo que está enunciado como as diretrizes deles, que é entender como é que eles vão fazer para preservar os recursos da educação. Isso eu não consigo entender de nenhum deles, porque a gente sabe que o buraco fiscal é gigante e que dificilmente as áreas sociais vão ser capazes de manter o orçamento. Então, o candidato que seguia a lei de diretrizes e bases da educação e conseguir preservar o orçamento, eu já diria que está com meio caminho andado. Agora, eu acho que tem um outro ponto que é mais de fundo aí, que eu acho que é um negócio que a gente precisa prestar atenção, que é um compromisso que eu acho que a gente precisa observar nos candidatos, que é a política sempre evolui quando os políticos acreditam na pedagogia do poder. E é um negócio meio difícil no Brasil que, por conta da herança escravista, a elite brasileira acha que tem privilégios que precisam ser mantidos, né? Então, não tem exemplo a ser dado, né? Essa coisa de usufruir dos privilégios é um negócio meio que natural, né? E eu acho que acho que o papel do jornalista em cobrar a pedagogia do poder, que é o exemplo, né?
que os políticos deem um exemplo no exercício do poder, eu acho que não é um moralismo, né? Eu acho que é parte de nosso exercício cotidiano como jornalista, cobrar essa pedagogia do poder, né? Esse exemplo do político no exercício do poder, que é um negócio que a gente está, no mínimo, carente, né? Sim. Chegando algumas perguntas aqui, vou fazer uma para a Vera, que chegou. Vera, além da Maria Esperidião, que é da Brage, deve estar, não sei se está aqui ou se está nos assistindo. Olá, está ali. Ela pergunta que, além da campanha sistemática contra mulheres jornalistas, você acha que há também um ambiente para agressão física grave contra repórteres que vão cobrir os últimos dias da campanha? Eu acho que existe esse risco, ele ficou muito patente no 7 de setembro, porque jornalistas aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, foram hostilizadas, foram orientadas a irem sem crachá pelas empresas nas quais elas trabalham, o que já é um cerceamento da sua liberdade e da sua atuação profissional. Se você não pode estar identificada com o crachá como jornalista, porque você passa a correr um risco a partir disso, isso já é algo gravíssimo, que já nos coloca num lugar em que a democracia e a liberdade de imprensa não estão plenamente sendo exercidas. No Rio de Janeiro, relatos da mesma natureza. Em outras manifestações antigas, já houve casos em que nomes de jornalistas foram levados para os palanques para que recebessem vaias, nomes de jornalistas seguidos das empresas nas quais eles trabalham, pedindo muitas vezes a cabeça de jornalistas. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava na Jovem Pan, por exemplo. O fato de eu ser uma voz crítica dentro da Jovem Pan levou aqui manifestantes daquele grupo nas ruas, aquele Tomé, que é ligado à deputada Carla Zambelli, pedisse a minha cabeça publicamente. Isso gerou a primeira ação que eu movi, de muitas que eu tive de mover. Então, esse assédio leva também à necessidade de que jornalistas busquem na justiça a reparação pelo que eles sofrem. A Patrícia Campos Melo chegou ao ponto de ter de processar o próprio presidente da República, porque ele fez aquela fala odiosa em relação a ela, querendo dizer que ela queria dar o furo contra ele, associando uma reportagem que ela fez, que foi um furo de reportagem, a, de novo, conotação sexual. Então, sim, eu acho que há esse risco físico, eu acho que ele está muito disseminado, ele é autorizado, e a violência política, que é algo que a gente está vendo campear nessa eleição mais do que em outras, vai se recrudescer nessa reta final, não tenho dúvida, vai recrudescer ainda mais se a gente tiver um segundo turno. Eu creio que isso vai numa escalada muito perigosa. A gente já teve 2 assassinatos ligados a questões políticas neste ano, e aí eu não estou falando de imprensa, estou falando de militantes que entraram em desavenças por questões políticas, e isso resultou em mortes. A gente tem essa proliferação de armas na mão da população de uma maneira absurda e irresponsável, e que vai resultar, a meu ver, em mais incidentes. E a imprensa é um alvo fácil. A imprensa foi tornada um alvo pelo presidente e pelos seus apoiadores, de forma contínua, sistemática, proposital, profissionalizada, ao longo de 4 anos. Isso gera na população, nessa que foi mais radicalizada, e foi sendo radicalizada ao longo desses anos, e continuará radicalizada mesmo caso Bolsonaro deixe o governo, gera nessa população uma sensação de revolta. Eu tenho até parentes que foram radicalizados dessa maneira, e você olha as postagens deles nas redes sociais, a imprensa é tratada realmente como lixo. Jornalistas mulheres são chamadas de vagabundas, muitas vezes por outras mulheres. Então, o grau de deterioração do espaço público, do espaço do debate público, e essa constante campanha de deslegitimação da imprensa, isso vai nos causar um dano que é muito grande, é muito permanente, e não vai ser no espaço de 4 anos, ainda que o Bolsonaro perca, que vai ser revertido. Só fazer um complemento rápido? Claro. É que todos esses membros de um grupo político, ideológico, que atacam a imprensa, na hora de criticar os rivais, eles usam as informações da imprensa. Então, esses grupos políticos, eu costumo dizer que só admitem o jornalismo no governo adversário, ou sobre o governo adversário.
E isso, obviamente, é muito danoso, porque os jornalistas precisam continuar revelando informações incômodas que estão nas sombras do poder, que os políticos justamente não querem que sejam reveladas por seu eleitorado, porque eles podem perder votos se o eleitorado descobrir as mamatas, a sujeira, eventualmente a corrupção que eles estão fazendo, participando, cometendo. Então, é só para chamar a atenção para isso. Eu tive que manter já como âncora um repórter no ar, ao vivo, porque ele estava sendo agredido por militantes petistas também. Então, ocorre do lado bolsonarista, ocorreu várias vezes do lado petista, petistas intimidaram também repórteres que foram cobrir os acampamentos ali feitos em torno da prisão do Lula, e agora você tem esse componente agravante, claro, dessa postura de machão, muitas vezes associada ao discurso armamentista, o que gera um caldo cultural que, obviamente, pode ajudar a legitimar um ímpeto delinquente de algumas mentes já perturbadas, né? E tudo isso é muito grave, mas a imprensa tem que continuar vigilante, seja qual for o governo. Maria Cristina, queria te ouvir também sobre isso. Você está com vontade de falar? Pois faz tempo que eu tenho pensado um pouco, eu tenho acompanhado essa agressividade crescente do presidente com as jornalistas, essa predileção pelas mulheres, né? Primeiro a Patrícia Campos Melo, a Miriam Leitão, a Vera, de uma maneira horrorosa, agora a Amanda Klein, mais recentemente. E essa agressividade do presidente acabou meio que fazendo de nós jornalistas personagens, né? Eu tenho pensado, qual é o objetivo do presidente da República em fazer com que o jornalista se torne personagem? É para nos tirar do meio do caminho, entre outras coisas, além da misoginia, além das suas convicções. Eu acho que tem uma coisa de nos tirar do caminho do personagem, né? Porque eu tenho certeza que a Vera, a Miriam, a Patrícia, nenhuma delas quer ser transformada em personagem. Eu acho que elas devem ser objeto de solidariedade, estão sendo objeto de solidariedade da sociedade, por isso que está sendo feito. Não é fácil você lidar com isso, o tempo que você gasta para discutir processo, para lidar com os filhos, a insegurança que os filhos ficam em função de uma mãe sendo agredida dessa maneira, né? E o mal-estar de você abrir sua timeline e ver agressões assim todo dia. Eu não imagino o que você está passando, Vera. Assim, realmente eu queria deixar registrada a minha solidariedade pública a isso. Agora, eu acho que a gente tem que refletir, para além dessa situação em que o presidente deixa, principalmente as jornalistas, o que, no fundo, ele está conseguindo com isso. Ele quer mobilizar a imprensa para ficar discutindo esse bate-boca, para a gente não se ocupar do personagem que é o eleitor, né? Porque eu acho que o presidente o bolsonarismo, ele agudizou essa coisa de nos tornar personagem da história, mas essa coisa do jornalista personagem, na verdade, antecede Bolsonaro. Se fosse ele que tivesse trazido essa questão, era só mandá-lo para casa e isso resolvia, né? Junto com os processos que tem que ser chegado ao fim e ele tem que ser responsabilizado por isso. Mas as redes sociais, eu acho que também nos ajudaram a essa coisa de tornar o jornalista personagem. E, na verdade, é uma reflexão que eu queria dividir com vocês, porque eu não tenho resposta para isso. Eu acho que vocês que lidam com educação, vocês devem também se defrontar com isso, né? Porque no jornalismo o personagem é o outro. É o outro que é o personagem. É o outro que deveria ser o nosso personagem. E as redes sociais, por uma questão de crise no modelo de negócios, né? Você tem que gerar empatia com o seu leitor. Você tem que virar personagem um pouco, né? Com o seu telespectador. Então, você tem que virar um pouco personagem, né? E eu sou meio pré-histórica, eu tenho dificuldade de lidar com isso, para ser sincera. Porque quando você se vê fazendo aquelas 5 perguntinhas que a gente aprende na faculdade, né? O que, como, quando, por quê e quem. Quando eu coloco um eu no lugar desse quem, eu digo, gente, tem alguma coisa esquisita nesse negócio aí, né? Então, é um troço que, não sei, eu estou vendo aqui
meio impressionista, vocês já são de uma outra geração. Eu, de fato, ainda não sei como lidar com essa coisa do jornalista personagem. Eu sei que é uma coisa que o modelo de negócios do jornalismo nos empurra para você gerar clique, você precisa gerar essa identificação. Para gerar identificação, você tem que, de alguma maneira, ser personagem, mas é um negócio que eu ainda não sei exatamente como lidar. Queria que a Vera comentasse um pouco. Eu acho super interessante isso que a Maria Cristina está falando. Eu acho que a gente foi tendo de aprender a fazer isso, e muitas vezes de uma maneira muito incômoda e desconfortável, por conta disso tudo que ela registrou e também pela necessidade que todos nós temos hoje em dia de atuar em várias outras mídias que não a nossa de origem. Tanto a Maria Cristina quanto eu somos jornalistas na origem do impresso, da palavra, e de não ter o rosto, a voz expostos com muita frequência. Então, acho que a rede social trouxe um pouco isso e essa variação de meios, né? Ir para o rádio, para a TV, vir para eventos como esse, os próprios jornais nos escalam para eventos de mediação de congressos, de palestras, de painéis. Então, eu acho que esse caráter multimídia que a profissão ganhou acabou contribuindo um pouco para isso. Mas eu acho que ela salienta um pouco da estratégia bolsonarista, que é uma estratégia de lidar com a imprensa, e não só para nos tornar como personagens, mas de um modo geral, em que ele dita muito a pauta. E a gente cai muito, a gente às vezes atravessa a rua para cair numa casca de banana que ele ou o entorno do presidente joga. Então, a gente se desvia das pautas principais e passa o dia discutindo aquelas pautas que o presidente, de alguma maneira, determina, seja no cercadinho, seja nas redes sociais, seja por meio dos filhos, seja naquela live famigerada. Então, essa maneira como o bolsonarismo opera a comunicação, ela é muito eficiente. E ela foi muito eficiente, mesmo antes da gente se dar conta de que o Bolsonaro era alguém viável para vencer a presidência da República. Isso veio sendo construído desde os tempos de um mero deputado do baixo clero, passando ali por uma figura midiática pelas razões erradas, de novo, e a gente foi vendo isso acontecer meio... mas uma hora ele tem um teto, e não houve esse teto. E, ao longo da presidência dele, eu acho que a gente se deixou levar muitas vezes por esse ruído, em vez de ir atrás das coisas que realmente importam. Na educação, a gente ficou muito preso pelo ruído que o Weintraub causava, e deixou de ver a inoperância do INEP, a inoperância do MEC, o que estava sendo feito de sucateamento das universidades. Então, acho que, com exceções como as da Renata e de outros jornalistas que estão aqui, que estão mais mergulhando a fundo, o que apareceu para o público, principalmente na cobertura massiva de TV e de rádio, foi o ruído. E aí a gente chegou na pandemia e ficou todo mundo preso em casa, as crianças presas em casa, e aí a gente viu o tamanho do buraco em que a gente estava enfiado, em termos de educação. Então, eu acho que se tem uma lição para o jornalismo que o bolsonarismo deixa, é que a gente vai ter de voltar a fazer jornalismo de antes da gente ser personagem, de, às vezes, não cair em todas essas cascas de banana, porque é inevitável que algumas dessas coisas que o bolsonarismo lançou como método, elas se perpetuem daqui para frente. Elas foram efetivas. Então, ainda que vença o PT, algumas dessas ferramentas de comunicação, elas vão continuar na praça. Então, a gente acha que tem que começar a ser mais safo para lidar com essas coisas também, sabe? Você falou da educação, do tempo de escolas fechadas. Eu vou aproveitar para perguntar para o Felipe. Sei que você não é um especialista em educação, mas a gente vai ter, provavelmente está planejado para na sexta-feira, o governo divulgar o IDEB, que é o índice mais importante de educação do país, que vem... ele vem do SAEB, né? Eu sei que essas siglas são todas difíceis para quem não é da educação, mas ele vem do SAEB, que é a avaliação de português e matemática feita com os alunos, e vai, pela primeira vez, revelar qual foi o déficit de aprendizagem durante a pandemia, porque ele é feito só de 2 em 2 anos, então esse foi feito ano passado, o anterior que a gente tinha era de 2019. Você acha que, caso o resultado venha abaixo, né, venha
pior do que a gente tinha no último, que é o esperado, isso vai ser, o governo Bolsonaro vai ser responsabilizado também por isso, por essa deficiência de aprendizagem, ou ele vai usar eu fui contra o Fica em Casa, eu fui contra as escolas fechadas, não tem nada a ver comigo, foi os governadores. Como é que você acha que vai ser a postura dele? Vai acontecer as duas coisas, né? A oposição pode usar isso contra ele e ele vai sempre usar os seus subterfúgios retóricos. Ele sempre culpa tudo pelo Fique em Casa, como se ele tivesse adiantado na compra de vacinas, e foi justamente a vacinação que permitiu que as pessoas pudessem se aproximar. Pudessem ir para a escola, né? Pudessem ir para a escola, exatamente. Então, todo esse problema foi derivado também de omissões dele. E, claro, a pandemia foi inteiramente politizada naquela época, então todas as questões, e aí vários debates ficaram muito viciados nesse sentido. O próprio resgate das aulas, era preciso levar em consideração, em determinado momento, em que não estava todo mundo vacinado, o vírus em alta circulação, a própria estrutura de cada unidade, não dava para tomar uma decisão genérica sobre todas, mas essas nuances são justamente aquilo que se perde no debate público quando a questão fica ideologizada, com essa polarização tóxica. E são esses elementos que, na nossa análise, a gente tenta resgatar, porque o debate vai ficando cada vez mais irracional. Agora, em termos eleitorais, eu acho muito difícil que qualquer resultado desse agora seja definidor. Como eu disse, o eleitorado do Bolsonaro está majoritariamente decidido a votar nele. Essa não é a pauta que ele coloca. O próprio embate com o Lula, pelo lado do Lula, também não vem muito em cima dessa pauta. Tem outras questões do Jair Bolsonaro. Então, assim, não vejo isso surtir efeito eleitoral. Agora, o quadro, mesmo que ainda apresente alguma melhora, é ruim no Brasil. E a gente está aqui falando de ataques a jornalistas e repórteres, e nós somos muitas vezes alvos não só do cinismo que os ativistas acabam incorporando das suas lideranças, mas do próprio déficit educacional. Então, eu reparo, por exemplo, que um dos problemas mentais no Brasil é a confusão de categorias. Então, muita gente escreve para a gente, Vera e Maria Cristina devem saber disso, confundindo, por exemplo, notícia, quer dizer, o juízo de realidade, a descrição da realidade, com juízo de valor. Então, se você diz assim, Lula disse que, e você abre aspas e exibe o que o Lula disse, né? O sujeito vem, lulista, virou lulista, comunista, socialista. Se você diz, Bolsonaro disse que, você está só noticiando qual foi a fala do candidato. Mas tem gente que lê aquilo como um apoio a ele. Se você repercute, então, um tweet nos seus stories, às vezes eu faço a repercussão do evento. Eu digo lá o que o Bolsonaro disse, o que o Lula disse, o que o Ciro disse, o que a Simone Tebet disse. Aí entra lá o sujeito que detesta o Ciro. Você está apoiando o Ciro? Detesta a Simone. Você está apoiando a Simone? Então, existe uma confusão também. A própria imprensa, eu já falei isso numa live com a Vera, ela tem editorias, tem segmentos. Então, você tem os colunistas. E justamente por essa questão que a Maria Cristina colocou, houve essa individualização, e os colunistas, com toda a comunicação audiovisual, acabaram ganhando um protagonismo muito grande, muitas vezes eles são confundidos com um veículo inteiro. E às vezes com um veículo onde há colunistas dizendo exatamente o oposto do que aquele colunista está dizendo. Eu sofro isso, viu, no Estadão. Pois e você tem uma diferença em relação às notícias, às reportagens, sim, e aquelas opiniões, eventualmente mais incisivas. Mas aquelas opiniões eventualmente mais incisivas, elas muitas vezes são usadas para desqualificar o veículo inteiro, porque aquele veículo está dando uma informação incômoda àquele grupo político. Sim. Então, complementando o que elas estavam dizendo, muitas vezes essa individualização, e como forma de ataque, ela é feita para desviar o foco do conteúdo, né? E você conta, a liderança política, ela conta com um déficit educacional que boa parte da população tem, em relação a esse discernimento desses elementos que muitas vezes são sutis. Felipe, o PISA, que é aquele exame internacional que a OCDE faz, mostrou no último que 7 em 10 dos meninos de 15 anos analisados não sabiam diferenciar fato de opinião, que ele analisa isso. Pois é, e não é que não haja, porque a gente sempre tem que colocar isso, perdão por interromper, notícias eventualmente tendenciosas para um lado e tal, e isso há distorções também, né, no noticiário. Só que isso, obviamente, é maximizado pela militância política.
muitas vezes você tem simplesmente uma notícia que tem de ser dada, jornalisticamente está correta, e ela é inteiramente deturpada para fins de ataque a todo aquele veículo, para que o próprio político, geralmente populista, que divide a sociedade em dois campos antagônicos, possa ser a fonte oficial de informação. É a verdade oficial. Então, os bolsonaristas têm muito essa tática de demonizar a imprensa inteira para que eles próprios sejam a fonte oficial de informação. E é claro que eles espalham a narrativa de seu interesse. Claro. A gente, fazendo uma autocrítica também, às vezes a gente confunde, né? Eu, por exemplo, sou repórter e ao mesmo tempo colunista. E aí, se as pessoas já não sabem diferenciar fato de opinião, me vêm, às vezes, fazendo uma matéria, depois me vêm opinando na minha coluna, e confundem muitas vezes, né? Mas não sei nem como resolver esse problema. Eu acho ótimo ser repórter e colunista. Mas a crítica, se tiverem a você, a um texto, etc., ela tem que ser pontual, né? Tem que ser pontual àquele texto, né? Quando você faz uma generalização para o veículo inteiro, e há veículos que se transformam imensamente. Se a gente for pegar, eu e Vera já trabalhamos num veículo que era quando a gente trabalhou, e hoje é outro completamente diferente. Exatamente. E às vezes você tem mudanças de direção dentro do veículo que começam a dar maior pluralidade, que começam a dar maior espaço para divergência, e às vezes você tem exatamente o contrário, né? Então é preciso analisar tudo dentro do seu contexto, e isso é a base da fake news, falsificar o contexto. Sim, sim. A gente está, infelizmente, chegando ao final. Eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, porque a gente tem mais 2 minutinhos, a gente pode passar um pouquinho. Quer começar, Vera? Bom, vou encerrar falando um pouquinho do debate sobre educação, né? Nessa campanha que está muito raso. Está resumido a ideias genéricas de todos os lados, ninguém aprofundando o que vai ser feito para que a gente supere esse período de 2 anos em que as crianças, os adolescentes, os jovens, até os universitários tiveram perdas imensas em termos de aprendizagem. Tem aí um consenso entre especialistas, vocês sabem disso bem melhor do que eu, de que se a gente não cuidar de resolver os nossos gargalos de educação num período que é muito curto, a gente vai ter perdido, talvez definitivamente, aí o bonde de nos tornarmos um país desenvolvido e de termos uma produtividade em termos de uma economia que está em tremenda mudança, e a gente não vai alcançar os outros países em capacitação da população, em abertura de canais e de vagas para as novas gerações na nova economia. Então, a gente tem aí muitas tarefas, elas não estão sendo suficientemente abordadas por nenhum dos candidatos. O debate está muito focado para as questões mais midiáticas, aquelas que podem ter impacto maior ou menor na pesquisa. Como é uma eleição baseada em 2 rejeições grandes, a campanha de desconstrução acabou ganhando mais espaço e ela vai ganhar essa reta final. Então, não vejo muito espaço para a gente aprofundar o debate das urgências da educação. Então, acho que é isso. A gente vai ficar muito ainda nessa superfície mais rasa e, muitas vezes, ainda discutindo questões ideológicas que não são verdadeiras, que nos afastam até desse nível mais raso, tipo essa coisa de ideologia de gênero, homeschooling, que o Bolsonaro ainda hoje, 2022, insiste em trazer como se fossem pautas realmente relevantes em termos de educação. Então, uma pena, a gente está perdendo mais uma oportunidade de arrancar compromissos desses candidatos com mudanças significativas, e aí a gente vai para um ano que vem em que o orçamento está reduzido de novo e que as verbas para a educação vão ter que brigar com emenda de orçamento secreto e tudo mais. Até o Breno está aqui, acho. Eu vi que ele me escreveu. Então, tudo isso que a gente vem assistindo no espetáculo triste aí da política brasileira nos últimos anos. Posso fazer uma perguntinha? Obrigada a todos. Vou fazer uma última perguntinha rápida, mas acho que a resposta não é rápida. Como Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, você imagina quem seria o ministro da Educação do Lula? Gabriel Chalita. Ok. Passo para a próxima. Maria Cristina, você tem um palpite de ministro da Educação do Lula? E pode fazer suas considerações finais, por favor. Gabriel Chalita é um bom palpite, até pela importância que ele teve na aproximação do Lula com o Alckmin. Mas
eu estou achando que todas O PT essas... vai brigar, né, Maria Cristina, por essa vaga, né? A gente sabe ele que é uma vaga cara o PT também, então... Que ele quer, eu não tenho a menor dúvida. Agora, Jalita sempre quer, claro. Mas o que será feito... assim, eu acho que toda essa discussão de ministro, eu custa acreditar em tudo que eu ouço. Porque... se, eventualmente, o Lula foi eleito presidente da República, é um governo tão difícil, mas tão difícil, que chega a dar cansaço em pensar, sabe? Isso que a gente está vendo acontecer com o piso dos enfermeiros agora, o caldo entornou antes da eleição. Isso era para acontecer depois. Isso vai acontecer com a educação também, né? Não está cabendo. Não está cabendo. Então, isso vai acontecer em todas as áreas. A gente viu a aliança ontem, que já era sabida, mas oficializada, publicizada do Lula com a Marina. Também na área ambiental não vai ser fácil cumprir aqueles compromissos mediante os quais ela declarou publicamente o apoio. É uma aliança, como ele costuma dizer, mais baseada na defesa da democracia do que numa convergência programática. Então, imagine o caldeirão. Então, só para resumir aqui, eu não sei quem vai ser o ministro da Educação, mas eu acho que ele surgirá de dilemas com os quais nós ainda não estamos convivendo. Você acha que vem do Alckmin? Você acha que algo que vai ficar para o Alckmin? Não sei se é algo que vai ficar para o Alckmin. Mas vamos pensar aqui, gente. Se o Lula ganhar, o Bolsonaro terá feito uma votação expressiva. A parcela conservadora da sociedade terá se expressado de uma maneira muito consistente. Então, ele terá que montar um governo que reflita isso, que reflita a expressão, não apenas a expressão do seu eleitor, mas a expressão da sociedade. Então, talvez o Jalita responda isso, né? Não é um nome petista, não é um nome de esquerda, né? Então, talvez reflita, mas eu não sei se é o único nome com este perfil, né? Mas eu acho que, particularmente, o PT, eu me arriscaria, eu prefiro fazer as previsões para trás, mas se é preciso fazer alguma para frente, eu arriscaria dizer que o PT vai ter menos espaço no governo do que imagina. Obrigada. Se Lula foi eleito, né? Sim, Vamos nós estamos deixar falando no isso. cenário de como ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Felipe, quer arriscar um palpite de ministro da Educação? Não, voto com a relatora Vera Magalhães. Mas, em relação a esse governo, eventualmente ao próximo, a educação, como a gente pensa, num debate como esse, num evento como esse, ela não é prioridade, pelo menos da maioria dos políticos, se houver alguma exceção, que seja bem-vinda. A gente vê isso no próprio caso, sobre o qual você escreveu, Renata, da desoneração dos combustíveis. Não houve um planejamento do governo para um eventual cenário de crise, aumento do preço do barril do petróleo, tudo feito em cima da hora, de improviso, aí se tira daqui, mas e se aumentar o preço lá, o preço aumenta também, mas a verdade, o objetivo é você ter um impacto positivo para conquistar eleitores, para se reeleger, e aí você tira o dinheiro que os estados usam para investir na educação. O orçamento secreto, que é um esquema de compra de apoio parlamentar, que foi gestado no Palácio do Planalto, obviamente com toda a ajuda ali da cúpula do Legislativo, ele destinou nesse ano 16 bilhões e meio de reais para os parlamentares, nessa divisão sem equidade, sem transparência, em que o parlamentar que apoia o líder da casa ou o governo pega mais dinheiro do que os outros para investir no seu reduto eleitoral. A gente vê que eles investem em municípios cujo prefeito é familiar, aí o prefeito tem uma ligação com uma empresa de um amigo também, e esse dinheiro vai circulando e a gente não tem exatamente a noção de onde ele vai parar, embora, evidentemente, possa imaginar. Para o ano que vem, estão reservados 19 bilhões de reais desse orçamento secreto. Essa é a prioridade, não é o investimento no ensino.
Eu sempre falo do investimento de qualidade também, não é só dinheiro, mas a gente vê qual é a lista aí de priorização dos políticos. E eu só quero lembrar, para finalizar, que eu aprendi que educação, no seu sentido epistemológico, original e tal, significava levar para fora. E muito se fala hoje em bolha, principalmente por causa das redes sociais, dos seus algoritmos, da exploração política, de toda essa propaganda que vai tentando fechar as pessoas dentro das suas respectivas bolhas. Educar é fazer o movimento exatamente oposto. E todos nós, mesmo as pessoas que têm escolaridade, que passaram pelo sistema de ensino, precisam exercitar isso todos os dias. Então é preciso sair da sua bolha, ver o que os outros estão falando e ter as ferramentas para filtrar aquilo que realmente é uma informação, que é um dado da realidade, que é verificável, aquilo que é uma notícia de bastidor, aquilo que é uma análise do contexto, aquilo que é uma opinião pessoal, aquilo que é um tema sensível sobre o qual se pode ter argumentação de cada lado, e aí você vai ver com qual argumento você concorda mais. Quer dizer, ter todo esse discernimento, participar do debate público e aprender, muitas vezes, as tradições do pensamento que os políticos dizem representar. Nesse governo, você tem esse lado muito curioso, para alguém como eu, que realmente estudou o conservadorismo, o liberalismo, veja aí Bolsonaro posando de conservador, de liberal. Quer dizer, se vocês querem saber do conservadorismo, estudem a obra de Edmund Burke, pensador irlandês, que teve grande atuação no parlamento britânico, que teve a sua obra e a sua vida resgatada pelo autor americano Russell Kirk. Leiam Russell Kirk. Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, assim como Burke, o pai do conservadorismo moderno, que se tenha contato com essas obras. O Adam Smith, antes de escrever A Riqueza das Nações, que muitas vezes é reproduzida aqui pelo empresariado, cada vez menos, né, porque mesmo esse pessoal se posa de liberal, mas não tem bibliografia, ele escreveu Teoria dos Sentimentos Morais. Então, as questões morais, elas são importantes, muitas vezes sem um alto nível de moralidade, você não consegue o resto. Como é que você vai enxugar os gastos do Estado, ou enxugar a máquina pública, tirar a estatal da mão de político que quer mamata, se os políticos querem mamata? Eles precisam daquilo. Então, você tem uma dificuldade muito grande se você não compreender todos os elementos em jogo. Então, Jair Bolsonaro não representa essas tradições, é preciso conhecer essas tradições na raiz, e a mesma coisa dos outros lados. Então, repito, educar e levar para fora, e minha mensagem é que as pessoas saiam das bolhas. Obrigada, muito obrigada, gente. Vocês três contribuíram muito aqui com o nosso debate. Agradeço muito, Maria Cristina, Felipe, Vera, minha amiga. E a gente vai ter um intervalinho para o café aqui em cima, e a gente volta ao meio-dia, tá bom, gente? Para a próxima mesa. Obrigada, Rê. Obrigada a todos. Obrigado. Educação é investimento. Não se faz de um dia para o outro. É uma construção movida a propósito e muito amor. Não é uma solução mágica nem milagrosa, mas um processo real de quem tem coragem de conhecer, confrontar e mudar a sua realidade. Garantimos a saúde financeira das escolas para que elas sigam em frente com seus sonhos e não deixem nenhum aluno para trás. Vamos ampliar o acesso à educação de qualidade, uma escola de cada vez. Somos EducBank e educação é da nossa conta.